eu quero estar. Tua presença me faz respirar, ouvir tua voz, sentir tua unção, me achegar a ti com meu coração. Quero mergulhar no teu amor, ter intimidade, ser teu Senhor. Sonda meu ser, tudo em mim é ter. Mais perto de ti, ó Deus, faz o teu querer. Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus pra vocês. Eu sou o Vini. E eu sou a Rafa. Bem-vindos de volta em mais um episódio do Café com Debate, porque aqui, Rafa, de fato é um local seguro para que eles sejam instigados a frequentar a IBD mais próxima da sua casa, desde que a igreja seja bíblica. Não se esqueça disso, é muito importante nós frisarmos. Aqui é um local seguro e você aprende a respeito do que está escrito. Não é isso, Rafa? Com certeza. E vocês são convidados, mais uma vez, a gente Exato. não pode deixar de falar, né, Vini? A vir fazer o programa junto com a gente, a deixar o seu comentário, Exatamente. a dar o seu like, a contar o seu testemunho. Quem sabe, como o Vini mesmo fala, você não é o próximo a estar aqui com a gente. Então, vem com a gente nessa missão de propagar Exato. o evangelho. Vai ser um prazer ter você aqui com a gente e ver você aparecer compartilhando aquilo que o Senhor tem feito neste tempo na sua vida. Porque, Rafa, é sobre engajamento? Não, é sobre relacionamento. Esse é o nosso interesse. Por isso, nos fale o que você acha pra gente ver se a nossa linguagem tem chegado até você e você tem conseguido entender isso aqui. E, Rafa, diga-se de passagem, vocês já perceberam que hoje está diferente? Não tá? O espaço está diferente, o ambiente está diferente. Nós estamos com pessoas da parte de Deus para compartilhar muita graça e conhecimento para você. Mas antes, vamos ganhar tempo, Rafa? Sim, claro. Vamos falar sobre o nosso tema de hoje, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. Exatamente, Vini. Nós temos o título da lição, né? Igual você Isso. falou, o caráter missionário da igreja. O textual vai nos dizer que havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Uau! Exato. Nós vamos continuar aprendendo com os exemplos cristãos. Isso. Que Jesus, através da sua igreja, alcançou povos que até então não sabiam, não conheciam a mensagem da cruz. Sensacional. Exato. E para nos compartilhar sobre esse tema, sobre experiências e sobre muitas outras coisas que você vai saber se ficar aqui com a gente está com dois integrantes do G3. Uau! Não é? Com certeza. Homem e mulher de Deus. A gente tá com quem, Rafa? Fala pra mim. Ah, gente, olha só. Eles vão se apresentar, claro, né, Vini? Mas Isso. com o pastor Felipe e com a Edneia. Exato. Grande pastor Olha. Felipe, homem de Deus, teólogo, Amém. pastor Edneia. Me disseram que ela é compositora, canta e é usada pelo Você Senhor. ouviu a adoração no início do programa? Misericórdia. Eu só fechei o olho e adorei, porque, né? Inclusive, é dom vai pu- é aparecer dom até puro. no Viva, né? É dom puro. Exato. Pastor Felipe, muito obrigado por estar aqui. O espaço é seu. Amém, Vini. Obrigado. Obrigado, Rafa, pela Seja recepção tão bem-vindo. calorosa. Obrigado. Um ambiente tão bom estar aqui com vocês. Eu estava contando os dias para estar aqui, gente. Ó, foi muito bom nós começamos Glória aqui a Deus. adorando a Deus, né? É. Tô muito feliz de participar. Obrigado, pastor. Seja Edneia, bem-vinda também. Deus abençoe sua vida. Irmãos, que milagre ela tá por aqui. Não é? Desse jeito. Gente, eu que agradeço Rafa, Vini, agradeço a todos vocês pela recepção, como o pastor falou, né? Recepção calorosa, pelo carinho. E eu estou muito feliz de estar aqui e podermos falar, né? Falarmos de Exato. Jesus. Uau, Glória a alegria a é Deus. toda nossa, Propagar o né? Exato. evangelho do Senhor. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Pra gente ganhar tempo, porque a Sim. gente quer ouvir vocês hoje. Rafa, pastor e Edneia, a gente vê ali na introdução, né, do que a revista nos traz a respeito desse tema, nos fala que nos apresenta Atos como o Deus da missão, o Deus que dá início à missão, e vai nos falar sobre a entrega do Espírito à igreja, àquele povo, né, sobre aquele avivamento, em seguida Sim. o mártir de Estevão, e Sim. depois o Senhor transformando Saulo em Paulo, ou melhor, trazendo Saulo, né, para perto e tantas outras coisas. Rafa, fala um pouco pra gente sobre isso antes da gente dar continuidade. Sim. A lição vai nos dizer, né, a respeito assim de uma virada da igreja, sobre
como que cristãos, né, anônimos, igual você citou, a perseguição de Estevão, então eles foram dispersos, né, por causa da perseguição. E como que irmãos anônimos foram enviados a cidades fora de Jerusalém. Até então, né, eles nunca tinham pregado para fora de Jerusalém e para pessoas que não eram judeus. Então, foi um desafio muito grande, mas aí também nós aprendemos como que o Evangelho, né, ele nos convida a isso, como, né, foi falado com a gente já várias vezes, a sair da bolha. Não é só sobre entre nós, o Evangelho é maior, há povos que ainda precisam ser alcançados, né? E essa lição hoje vai nos ensinar a isso, que mesmo eles indo para outro povo, para outra cultura, o objetivo continua sendo o mesmo, que é Cristo ser pregado. A mensagem da cruz ser pregada. O foco era esse. Exato. Né? E Lucas ainda sublinha, né, pastor? A mão do Senhor era com eles. Sim. Ele ainda deixa isso muito claro, que o Senhor continuava com eles, apesar das dificuldades, apesar de todo o confronto que eles encontraram para levar o evangelho, porque eles encontraram muitas dificuldades. Mas essas dificuldades não foram uma barreira permanente. Senão, como Lucas disse, se o Senhor era com eles, eles romperam tudo isso. Sim, nos ensina também sobre discipulado, né? Que eles foram e acompanharam aquela igreja, né? A palavra vai dizer que quando Paulo chega, ele muito se alegra em ver. Foi Paulo? Opa! Foi Paulo? Estou falando que hoje o meu negócio foi Paulo que chegou, não foi Paulo. Barnabé? É Barnabé, obrigada. Barnabé e hoje Saulo. é eu e Paulo e Barnabé. Desculpa, Xará. Aí a palavra vai dizer como que Barnabé, ele viu a graça de Deus, né? E através daquilo assim, não é só ver a graça de Deus, é ver e ser discipulado quanto a essa graça, né? E eles foram ensinados. Então, assim, é lindo ver o agir de Deus naquela igreja, né? Como que começa com Cristo sendo pregado e os cristãos sendo discipulados. Então, tá sensacional, não é verdade, Vini? Exatamente. E vamos começar? Vamos começar. Dinei, eu tenho uma pergunta para você. A gente sabe que eles encontraram dificuldade, né? E vai nos trazer a respeito de muitas revelações, vai nos fazer pensar em muitas coisas, né? E vai falar a respeito da língua até, de um ponto de dificuldade, que era o grego, né? Minha pergunta para você é: quem são hoje os gregos na nossa vida, em caminhada cristã? Essa nossa barreira de dificuldade, como nós podemos vencer isso? Como a igreja nesse tempo venceu? Então, os gregos de hoje pode ser as pessoas que de outra fé, né, de outras culturas e tudo, sabe? E até mesmo jovens, né, que tem um linguajar diferente. É verdade. Vivem uma vida diferente da nossa. Sabe, vive uma vida totalmente diferente, não tem um estilo de vida diferente do nosso. E pessoas que não conhecem a palavra, né, que não têm as mesmas referências que nós temos, enfim. Sim. Então, isso nos desafia, sabe, a mudar a forma de nós comunicarmos, né, e encontrar pontos culturais, né, que pode ser na música, na arte, tem muitas ferramentas, né. Sim. Mas nunca esquecendo o ponto central, que é o Evangelho de Cristo, que o Senhor é o nosso Deus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Então, eu acho que isso a gente vê que naquela época eles não tinham tanta ferramentas, né? Mas eles não deixaram de falar de Cristo. Exato. Eles usaram o que eles tinham. E hoje, como que nós temos, né, a tecnologia, a gente tem tanta coisa ao nosso favor, onde nós podemos sair da nossa bolha e alcançar o mundo, sabe? Através da expressão da palavra do Senhor, compartilhando o Evangelho de Cristo genuíno do Senhor. É incrível. Edneia, você citou algo muito importante, né? O pastor também, ele pode daqui a pouco falar um pouco pra gente sobre isso, mas você citou algo muito importante a respeito dos jovens, né? Que eles podem entrar nessa maneira de linguagem. E eu sei que você vem, não vou dizer a idade dela, tá, gente? Mas você vem de uma linhagem um pouco diferente na questão de como você aprendeu a conhecer ao Senhor, né? A gente até no próximo episódio a gente vai poder falar mais sobre usos e costumes, a gente vai poder falar um pouco mais sobre isso. E eu sei que é um tempo diferente. E eu sei que você também auxilia com os jovens. Você também dá esse amparo ali na nossa igreja. Fala pra mim algo antes da gente passar para a próxima pergunta. Como nós podemos dar esse amparo e ser essa base, fazendo com que eles entendam e não assustando eles com esse evangelho pós-moderno? Então, a
a gente, pelo menos eu, quando eu vou ministrar lá para os jovens, eu sempre procuro usar mais a linguagem deles. Sim. Né, uma forma de comunicar mais leve ali, Aham. mas sempre pontuando, né, Cristo. Firme, né? É uma palavra cristocêntrica ali para eles e tal, de encorajamento, que a gente sabe como que é. Sua cara, né? É. Então, bem despojado mesmo, bem suave com eles ali e tal, mas exortando, ensinando e levando eles ali, Exato. encorajando eles para enfrentar, né, Uau. as batalhas Exato. espirituais desse mundo, como conviver na escola, Exato. na faculdade, em casa, com os amigos, com os colegas. Então, a gente usa sempre essa Nossa. ferramenta para poder comunicar com eles. Exato. O Senhor se faz entendido em todas as gerações, né? Exato. Não, e eles estão aí para quebrar esse paradigma. Exatamente. Se você tem, por favor, Sim. de que jovens, né, a palavra ela é a mesma para É. criança, para Exato. jovem, para idoso, para senhoras, para senhores. Tem formas diferentes de se falar, igual a Edneia falou, mas a palavra é, É a mesma. É a a mesma. palavra. E eles É. estão aqui para quebrar que Exatamente. louvor não tem conhecimento, tá vendo? Uau. Louvor tem conhecimento da palavra do Senhor. Não é verdade? Aproveitando, pastor Felipe, né, e a Edneia também, Vini, claro, a palavra vai dizer que a mão do Senhor era com eles, né, pastor? Exato. Quando o Barnabé chegou, ele viu a graça e ele pregou para que eles continuassem firmes. Muitos se juntaram a eles, né? E esse sucesso foi por causa da mão do Senhor. E sabe, é o que faz toda a diferença, né, pastor? Não é cargo, não é ofício. O que faz diferença é o Senhor estar presente. Então, pastor, diante disso, a mão do Senhor, a gente queria que o Senhor desse para a gente um testemunho, trouxesse à memória aquilo que pode te dar esperança Por favor. a respeito de quando o Senhor viu, quando se fez presente, assim, mais marcante, né? Porque eu creio que tem várias experiências, né? Mas sempre tem uma que é mais marcante da mão do Senhor sobre a sua vida. Amém. Por favor. Eu quero te ouvir. Gente, falando da nossa lição, a igreja primitiva viveu esse tempo. Eles tinham a certeza que todos os movimentos deles eram conduzidos ali pela mão do Senhor. Não que os nossos não sejam, mas Sim. eu acho que o testemunho da igreja primitiva era tremendo. Né? Quando Paulo e Barnabé foi separado para a obra, eles tiveram a certeza, ó, foi o Espírito Santo que falou para nos separar para a obra. Então, sem a mão de Deus, o que que nós somos? Uau. Mas a pergunta aí é um pouco pessoal. Eu estou lembrando aqui do testemunho da minha filha primogênita. A minha esposa veio de um diagnóstico médico, assim, muito delicado, a qual nenhuma família quer receber, que ela não poderia gerar filhos. Uau. E isso depois de uns 6 abortos, mais ou menos. Meu Eu me Deus. lembro de um aborto que a Bárbara teve na Bahia. Acho que a gente estava de férias, assim, que a sala do médico ficou parecendo, assim, um filme de terror. E, assim, foi um caos. Aí o médico, eu lembro que, muito grosso, sabe? Falou assim, olha, vocês precisam parar. Você vai matar ela se você continuar tentando, né? Aí a gente já tinha decidido e tal. E eu já tinha recebido o diagnóstico médico do não. Não vai acontecer. Ela tinha uma condição uterina que não permitia. Não tinha como mesmo. Não havia tratamento, não adianta fertilização, nada. Realmente você não pode. Se você quiser até tirar o útero, a gente até te aconselha, porque você não vai ter. E diante dessa impossibilidade, a gente viu a mão do Senhor. Porque a gente estava num lugar, num evento, aí depois do evento a gente foi jantar. Aí o pregador do evento chegou assim, vocês têm algo para pedir para Deus, né? Que é só Deus que pode resolver. Aí eu falei assim, eu tenho. Aí a Bárbara falou assim, eu tenho, mas eu acho que ele não vai fazer. Ela já tinha passado por muitas decepções, Vamos né, descompreender, né? pastor? Eu falei, não, mas eu creio, eu quero pedir. Aí o pregador, o pastor Arlindo Teodoro, colocou a mão no ventre dela e falou assim, olha, você vai ser mãe de uma guardiã dos músicos. Uau. Aí o tempo passou, ela, né, contraiu mais uma gravidez e a gente ficou assim, pensando o que ia acontecer. Aí passou o primeiro, segundo, terceiro, no 4º mês ia acontecer tudo de novo. Aí a gente encontrou um médico que fez uma cirurgia no útero dela com a neném lá. Uau. Foi a mão de Deus mesmo. Que era um médico estrangeiro que estava na Unimed fazendo não sei o quê. A mão de Deus. Estava lá Uau. esperando vocês. Aí a menina Uau. veio antes da hora de né? Veio com 6. Antes de completar o 6º mês.
acho que 940 gramas, 840 gramas, ela era um bebezinho assim. Deus. E todos os dias o médico vinha com as piores notícias para nós. Olha, menino que fica muito tempo no oxigênio fica com problemas. Eu quero que vocês se preparem e tal. Aí eu Era falei esse assim, mesmo médico estrangeiro ou não? Não, os médicos lá, né? Aí eu falava assim, olha, eu não vou preparar para o pior não, vou preparar para Deus fazer um milagre. Esse filho aqui foi o Senhor que deu. Ali foi a mão de Deus, gente. E Glória na a UTI, Deus. todo dia morria um bebê. Na UTI neonatal. Era aquele caos. E Deus foi tão bom que Deus levantou uma jovem que era liderada nossa dentro da igreja, que se mudou para BH só para pegar esses plantão quando a minha menina estava na UTI neonatal, para cuidar dela, para a gente ter um pouquinho de descanso e ficar durante o dia. Aí passou, ela ficou acho que 78 dias no hospital. Aí saiu, para a glória de Deus. Hoje está uma Glória a persona Deus. grande. É um milagre. É um milagre, foi a mão de Deus, porque assim, quando a medicina chega para você e diz não, o recurso do homem acaba. E quando o recurso do homem acaba, é aí que o de Deus começa. Foi a mão de Deus. E ela tá aí hoje, crente até o tutano. Tá crente, ó, eu quero dar uma palavra para vocês aqui. Quando nós contamos um testemunho verdadeiro, eu creio que se estabelece um ambiente de milagres. Sim. Para quem está nos ouvindo agora, que receba essa bênção. Em nome de Não Jesus. só da fertilidade em qualquer área da sua vida, que Deus Em pode nome fazer. de Jesus. Glória Ele a continua Deus. sendo Deus, Amém, né, amém. pastor? Que Uau. testemunho tremendo. Amém. Sentiu a mão do Senhor? Ei, Eu recebi a mão do Senhor, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, ainda vamos falar um pouco mais sobre graça, né? sim. E vou voltar aqui para a Edneia, porque eu também quero te ouvir. A gente vê também ali na revista e no próprio texto, o Senhor fazendo com que os seus discípulos enxergassem graça em outras pessoas, né? Paulo foi alcançado com a graça do Senhor, né? Edneia, quando foi, fala pra gente, quando foi, se teve uma experiência onde você viu a graça, a mão do Senhor sobre alguém e o Senhor te instigou a cuidar e investir tempo nessa pessoa? Então, quando a gente vê no texto, né, que quando Barnabé chega lá em Antioquia, que ele vê a graça de Deus Sim. na vida daquelas pessoas, ele não estava preocupado, ou ele chegou lá observando se as pessoas falavam bem, se tinha uma boa oratória, Sim. né, se eram sábias ou não. Mas ele via ali o mover do Senhor na vida daquelas pessoas, né? A graça. E é a graça do Senhor. E ele ficou ali feliz, né? Sim. De ver o agir do Senhor naquelas pessoas que estavam ali, naquele processo ali, eu creio que naquele primeiro amor, né? Uau. De querer mais do Senhor e tal. E, assim, eu não nasci no berço evangélico, né? Mas eu fui para a igreja, acho que a partir dos meus 9 para 10 anos. E meu pai é pastor, meus pais são pastores, eu, né, sou filha de pastor, fui esposa de pastor também. Uau. Então, tipo assim, a gente vê muita coisa, né? Sim. Então, eu vi muitas pessoas chegando na igreja, aceitando a Jesus e tendo aquela sede, sabe? Glória. De buscar, aquela sede de aprender. E sempre acompanhei ali jovens também que chegavam, adolescentes que chegavam, e a gente sempre ali feliz de ver eles ali com aquela sede e, né, de aprender mais, de procurar entender a Bíblia, a palavra e tudo. Ver meus pais, que são meus maiores exemplos de crentes, de cristãos, ver eles ensinando, exortando, discipulando. Uau, glória a Deus. É muito gratificante ver, sim, sabe, a mão do Senhor ali na vida daquelas pessoas, ver a graça de Deus alcançando essas É pessoas, verdade. essas pessoas sendo discipuladas. Quando elas subiam no altar para ler uma palavra, para ministrar uma palavra, sabe? É muito gratificante ver a mão do Senhor agindo na vida das pessoas. E a gente estando ali para dar aquele apoio, para dar aquela verdade. força, Sim. aquele encorajamento, que a gente sabe que qualquer coisinha ali eles se assustam e tal. E a gente que já tá mais maduro, assim, né? mais calejado, a gente tem ali uma palavra de ânimo para essas pessoas. Uau. Como que o olhar de quem é alcançado pela graça muda até Exato. para ver aqueles que foram alcançados pela graça. Uau, exato. Então, vamos continuar, né? Porque a gente precisa de sugar, é muito conhecimento. Não é? É pouco tempo para muito tanto conhecimento, É testemunho Jesus. de milagre, é testemunho de graça, e a gente fica como? A gente fica. Pastor Felipe, então, Edneia também, se quiser colaborar, fica à vontade. Vini, se quiser colaborar.
quando, né, a igreja foi crescendo, foram se juntando, né, a palavra vai dizer também que profetas também, né, havia profetas ali, e que um profeta, Ágabo, né, ele falou a respeito da fome que iria vir, pareceu ser o Espírito Santo, né, a palavra fala, dirigido pelo Espírito Santo. E é interessante que os apóstolos, eles não ficaram quietos diante disso, né? Sim. Houve uma proatividade, né? Porque às vezes a gente recebe algo do Senhor e fica quieto, né? Não, eles não estão aqui de acordo com o que a gente tem, vamos começar, vamos distribuir para aqueles que precisam, vamos fazer aquilo que está dentro do nosso alcance fazer, né? E diante disso, assim, nós sabemos que o Senhor tem um chamado. Amém. E quando que esse chamado, essa missão do Senhor se ouviu assim evidente, que ela se transformou em serviço? Porque, na verdade, para mim, chamado e serviço, eles andam juntos, né? Não tem como um ser outro. Mas quando se ouviu assim evidente, que o meu chamado, o Senhor me fez entender que ele é mais do que só ser chamado. Ele é serviço. Uau. Né? Então, assim, quando que o senhor traz pra gente essa colaboração? O senhor já trouxe do milagre, já impacta nós de novo. Tô vendo que a pergunta tá bem por favor. intimista, né? Por favor. Sem gente falar de mim. Mas olha, mais testemunho, né? Sim. Eu lembro que... Eu não sou tão velho assim, hein? Mas quando houve a troca do Cruzeiro pro Real, eu acho que eu tinha uns 5 anos. Eu fui na casa de um irmão com a minha mãe. Esse casal de irmãos. A irmã tinha sofrido um acidente, alguma coisa do tipo. E eu vi um violão lá na casa deles. Ali Deus me chamou para a obra. Uau. Não só para música, mas para o ministério também. Sim. Aí eu fiquei impactado com aquele violão, eu quero um violão e tal. E eu lembro que o violão custou um salário mínimo da troca daquela moeda. Uau. Então foi um sacrifício, né, que a minha mãe fez para me dar o violão. E eu aprendi a tocar sozinho. Meu pai comprou as revistinhas para mim, eu comecei a ler e aprendi a tocar. E servindo a Deus, no meu chamado e também no serviço, eu sempre priorizei a questão do fazer na igreja. Eu tô vendo um tempo agora que as pessoas estão criticando muito isso. Não, você tem que se relacionar, não é só o fazer. Não, tem que fazer também. Exato. A obra funciona com o nosso serviço. Olha, os irmãos da igreja primitiva aí nos deram uma grande lição. Uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. Exatamente. Deus não falou que haveria uma fome? O que aconteceu? A gestão do serviço e a gestão dos recursos que tinham. Sim. A minha boa gestão vai fazer o que Deus falou que ia cumprir na minha vida acontecer. Não depende de mim, mas precisa de mim. Então, é no meio do chamado, da área da música, né, que eu servi e sirvo até hoje com muita alegria. Eu sou bivocacionado, eu gosto de fazer as duas coisas. Que Deus me chamou para o ministério e sempre envolvido com trabalho. Uau. E na minha vida profissional, eu nunca pensei em absolutamente nada para mim que eu não estivesse envolvido a obra de Deus. Glória a Deus. Um dos meus irmãos pagaram para mim um curso no Senai. Todos os meus irmãos são metalúrgicos, né? Todo mundo muito bem nas empresas e tal. E pagaram para mim um curso técnico para eu entrar na metalurgia. Aí eu fiz amizade com o pessoal da secretaria e falei assim, eu quero estudar design gráfico. Eu não gosto de mexer com trem metalúrgico. Aí eu estudei o curso. Por quê? Eu falei assim, eu vou contribuir com a igreja, porque a nossa igreja não tem ninguém para fazer as artes. E eu sempre servi a igreja nessa área. Sempre, em todo lugar que eu passei. Eu nunca pensei assim, eu quero fazer isso aqui para me prosperar. Sim, eu quero fazer, mas eu vou fazer isso aqui também para que eu possa servir a igreja. Eu nunca descolei assim o que eu acredito para minha vida do que eu vivo lá na igreja. Eu quero para mim também, mas eu quero poder continuar trabalhando. Então, o chamado para mim também é um serviço. Uau. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Exato. Assim como os irmãos da primeira igreja nos ensinaram. Amém. Senhor- Vamos fazer uma correção aqui. Eu disse o que parecia ser Espírito. Não, o que dava a entender pelo Espírito Santo. Porque senão fica parecendo Foi o que que eles parece- falaram, né, na verdade. né? Exato. Exato, É. mas vamos fazer a correção. Exato. Porque... Pastor, o senhor falou algo tremendo, que é a respeito até desse tempo, que é a questão do, você precisa se relacionar, Sim. né? E é muito importante a gente lembrar, porque eu já fui questionado pelo meu serviço, né? Por ser a gente que cresce um berço cristão, a gente entra nesse ritmo Sim, e acha, a gente fazer sabe a muito na importância igreja. de servir. A gente tem que lembrar, e você que está nos ouvindo, lembre-se, que quem se relaciona com obediência serve por excelência. Então as coisas andam juntas.
Não tem como eu dizer, o pastor Felipe, a Rafa e a Edneia se relacionam com Deus, mas não servem a Deus? Que tipo de relacionamento é esse travado, que é só no seu íntimo, mas ao público você não demonstra esse serviço? E geralmente, Vini, quem serve muito é criticado. Ah, tá servindo, mas não se Exato. relaciona. Mas pelo menos eu tô servindo. No meio do meu serviço, o Senhor me encontra. Exatamente. Como é que a pessoa tem um relacionamento com Deus e não abre o coração para servir a igreja? É. O que os irmãos aí nos deram como exemplo? Eles repartiam tudo entre si. Era tudo em comum. Eu tô me relacionando com Deus, mas também tô servindo. Exatamente. Não é? Você Na vê pela verdade, graça se- do ser salvo, né? Você testifica isso no serviço Sim. também. Sim, na verdade, se você for olhar, quem realmente se relaciona com Deus serve. Serve. Sim. Com certeza. Quem realmente tem intimidade com Deus serve. Porque não diz respeito a nós, né? verdade, Diz respeito verdade. ao outro. E igual vocês falam, uma coisa não anula a outra. Quando eu estou servindo, eu preciso também de estar em relacionamento com Deus. E quando eu estou de relacionamento com Deus, é automático. Eu sirvo. Uma coisa liga a outra. Não, quer Verdade. saber. Eu sei que às vezes o pessoal eu tava até comentando isso nos bastidores, as pessoas olham a gente aqui e pensam que nós servimos aqui por recompensa, né? Porque somos assalariados. E não. Irmão, pastor tem esposa e filhas em casa. Ednei é a mesma coisa, tem um filho e um marido. A Rafa tem filhos e marido em casa. Nós deixamos o nosso lar e viemos porque nós amamos ao Senhor, se relacionamos com Ele, mas entendemos a oportunidade também que nós temos de servir ao Com reino prazer, dele. né, Vini? Exatamente. A gente faz a obra com prazer. Exato. Vamos falar um pouco mais também sobre isso, que isso é uma característica de uma pessoa que está em Cristo, né? Edneia, eu amo te ouvir. Você é top. Bate aqui. Você é Agora, incrível. hein? Não vai bater na minha também, não? Bate aqui, pastor. Você também bate, Rafa. também. Não é, pastor? Eu também quero fazer parte. Edneia, deixa eu te fazer uma pergunta mais antes. A gente sabe que, a gente vê, inclusive no texto e na revista, que essas pessoas citadas até em Atos, elas serviam ao Senhor, caminhavam com o Senhor e eram reconhecidas por outras pessoas como servos do Senhor. Eles viam, se fosse pelos milagres, pelo que o Espírito de Deus operava através da vida deles, até fora do contexto da revista, a gente pode lembrar até de Eliseu, quando ele foi reconhecido pela mulher, dizendo, veja que é santo homem de Deus. Ninguém falou para ela que ele era um santo homem de Deus. Ela reconheceu. Eu vejo que é santo homem de Deus. Minha pergunta para você é, como no cotidiano você percebe que você é serva e filha de Deus? Como é que você consegue perceber isso em você e como você enxerga isso na vida de outras pessoas? Então, eu vou falar no modo geral. Por favor. Falar da Porque gente é todos difícil, nós, não é, né, né? somos aqui cristãos e tal. Eu até anotei algumas coisas para mim não perder aqui o raciocínio, mas ser cristão não é só um título, né, Sim. gente? Exato. É a gente viver de tal forma que as pessoas possam enxergar Cristo em nós. Às vezes, mesmo sem a gente falar nada, né, no nosso comportamento, nosso testemunho, nas nossas atitudes, na nossa maneira de falar. Então, as pessoas, a gente tem muita... Às vezes a gente passa na rua, né? A gente entra ali para trabalhar e eles perguntam se a gente é cristão por causa das nossas atitudes, assim. A gente não fala nada, a gente só entra ali, trabalha e tal, vai para casa. No Brasil, na época de escola e tudo, sempre olhava pra gente e falava assim, não, você é crente, né? Então, tipo assim, eles percebem o brilho, né, do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, Exatamente. eu acho que é isso tudo, E sabe? antigamente a gente tinha um orgulho, né, Ednei? Da pessoa reconhecer a gente. Sim. Hoje o pessoal tá com e não vergonha. ter medo, né, de falar Sim. que nós somos cristãos. É. Eu não sei, você comentou que você é filha de pastor. Na sua época, como falava assim, na rede, né? Naquela ali, a filha do pastor. Exato. Do pastor. Ela é o Eu filho. era, Por esses títulos, né? não era convertida, eu. Não conhece Não. a gente pelo nome. Não, quando eu era adolescente era terrível. Ô, Senhor. Revoltadíssima. Ah, sério? Por ser filha de pastor, sério. Uau. Porque a gente, tipo assim, era muita crítica, Põe uma carga. era um peso, uma carga que punha em cima da gente muito grande. Sim. Sabe? Então, uma das coisas que destaca a gente como cristão é a gente reconhecer e falar, né? É que a gente é cristão. Sim, e é interessante assim que até a lição vai dizer que aqueles que fundaram a igreja de Antioquia, uma das mais importantes, né, do Novo Testamento, não fala o nome. Não. Fala Uau. os cristãos, né? É, Não os fala o cristãos, nome. geral. Então, assim, são anônimos, mas Fizeram um quando, grande trabalho. quando a gente lê hoje, uau, não sou reconhecido pelo nome, mas pelo que o Senhor fez na minha vida, que é o que você trouxe. E não é sobre ser perfeito, né, gente? Que a gente não é Não. perfeito. Nunca Mas é seremos. deixar Cristo brilhar em nós. Acho que a pessoa perfeita tem que morrer, né?
Agora, O Senhor leva. Leva, então. Se chega no estado de perfeição, você acha que Uma você vai coisa perder? assim que eu anotei até aqui, que eu achei muito interessante, é que nós somos uma carta viva de Cristo. Uau. Lida por aqueles que estão ao nosso redor. Aleluia. Exatamente. Falei, olha isso. É fogo. Misericórdia. Eu vou marchar aqui. Purinho, Somos uma purinho. carta. Na verdade, assim, muitos vêm para a igreja por causa dos sinais, das maravilhas de Cristo e por causa de testemunho dele na nossa vida. Sim, A gente não pode, falar assim, porque vocês só estão buscando as maravilhas, os milagres de Cristo. Ok, eu acho que o foco seria esse, não, mas que a gente tem que reconhecer que muitos vêm a Cristo por causa disso e por causa do nosso testemunho. Isso sim, a gente precisa. Principalmente Exato. dentro da nossa casa, do nosso ambiente Exato, familiar. Que exato. lá que nós somos quem nós somos mesmo, sem Exato. máscara. Tem algo Lá muito que nos lente importante. com força. Exatamente. Isso Tem aí. algo muito importante que eu acredito que com o passar do tempo e nessa troca de geração se perdeu, e a gente precisa lembrar, e eu só sei porque eu fui ensinado sobre isso, se vocês inclusive quiserem acrescentar ou não concordar, vocês podem falar. Mas eu aprendi algo que para mim sempre fez muito sentido. A gente sabe que os que são do Espírito discernem e conhecem as coisas do Espírito. Sim. Agora, se você olha para o lado de fora de pessoas que não estão no corpo de Cristo, eles não podem discernir nada do Espírito. Por isso que atitudes importam. Por isso que às vezes a vestimenta importa. Eles não vão discernir quem você é pelo Espírito. Eles não vão conseguir discernir. Por isso que o que às vezes, para nesse tempo e nessa geração, e eu posso falar porque eu faço parte dela, às vezes o simples é descartado, mas o simples importa. Sim. Diné acabou de falar, a maneira como você entra, como você está se portando no seu falar e no seu vestir, importa. Porque eles não vão saber reconhecer pelo Espírito. Eles vão saber reconhecer quando receberem o Espírito. Então eles vão saber entender, vão testificar você enquanto cristão pelo Espírito, mas até então o caráter importa muito. Porque você vai testificar por isso, pela sua atitude. Então não adianta a gente querer espiritualizar, dizer, porque eu sou muito crente, você é muito crente, mas você não honra a Deus no que você veste, no que você fala, na maneira como você se comporta. Você vai pro lado de fora. É fácil ser crente em dia de domingo. É easy. Fácil. Até bilíngue a gente você viu? Você é pregador mesmo, hein, filho? Gostei. E uma coisa assim, também. muito interessante também, eu acho assim, que a pessoa que ela se alimenta do Espírito, alimenta o Espírito Todo dia. todo dia, que tá ali, né, na Sim. presença do Senhor, gente, é automático, é de dentro para fora. É verdade. Exatamente. Sabe, o que você tá ali alimentando mais, ou a carne ou o espírito, vai transparecer no seu externo. Exatamente. E às vezes a Não pessoa tem chega pra você e como. fala assim, nossa, mas você tava assim no culto. Aí tava. Tipo assim, tá. Sou A eu. pessoa que tem a presença do Senhor, ela exala. Exato. Exato. Glória a Tô te Deus. falando, né? Irmão, eu não quero sair desse episódio. Exalou isso. Exalou, não exalou? Eu vou... O bom Exala perfume de Cristo. Cristo. Glória a Deus. Então, nós temos um quadro, vocês sabem, né? Exato. Você pergunta, a gente responde. No caso, a gente, né, Vini? A gente, É, vocês. gente, vocês. Então, pastor Felipe, a gente queria convidar o senhor para estar respondendo essa pergunta de um dos nossos irmãos. Vamos lá. Vamos lá? Ok, nem precisei te perguntar, né? Isso aí. Proatividade. Paz do Senhor, pessoal. Eu sou a Débora e eu tô aqui com a Daiane e ela tem uma pergunta para fazer para vocês. Então, como saber que o crescimento vem do Espírito e não só de método do homem? E o que diz em Atos 11 que não pode faltar? Perfeito, responde aí. O crescimento não vem do método, né? Não vem do É homem. realmente obra do Espírito, Isso. não apenas de método. Eu acho que Deus não unge métodos. Acho que Deus unge pessoas. Então Deus não unge um método. Uhum. Deus unge pessoas. Porque a igreja do Senhor é um organismo vivo. Sim. Se fosse só um método, o método da igreja primitiva estaria sendo usado aqui em Columbus hoje. E não é. Aquele método lá não funciona mais. Qual que era o método dos irmãos lá? Eles tinham tudo em comum. Repartiam todas as suas propriedades. Sim. Nós temos outro método. Mas Deus não unge o método. Ele ungiu as pessoas. O crescimento de uma igreja pode ser visto assim. Um método que não é ungido. Pessoas ungidas. Sim. E eu acredito também que a centralidade de Cristo. Sim. Cristo é o centro. Cristo é o centro. Verdade. A mensagem que está sendo pregada ali é cristocêntrica? Uau. Ou é aquela mensagem idólatra, humanista? Você vê, nossas canções hoje, eu peço ao Senhor que levante pessoas como a Diné, que
fez uma música maravilhosa, uma música que Graças fala ao sobre a Senhor. intimidade. Não é? Tantas outras pessoas que Deus tem Verdade. usado. Nossas canções, hoje, têm revelado Verdade. essa falta da centralidade de Cristo Uau. num projeto chamado igreja. Não é? Sim. E Nossa, tô engraçado que arrepiado. a primeira característica quando o Barnabé chega lá e vê é o quê? A graça de A Deus. graça É verdade. Graça de Deus. Então, assim, igual o senhor falou, né? Quando você chega assim, tá crescendo, mas quando você chega no ambiente, você vê o que eu vejo aqui? A graça de Deus. Verdade. Os frutos. Vida com Deus. É o que o senhor falou. Isso aí também eu acho, irmã, fruto. Sim. Os dons são importantíssimos Sim. para o desenvolvimento do corpo, mas o fruto é muito Exato. importante. E o fruto que nós produzimos, você só consegue ver ele com um relacionamento diário, de uma vida Exato. comum. Sim. Eu tenho trabalhado ao lado do pastor Gilead, eu tenho percebido a vida comum que o pastor tem. Comum, simples. Uhum. O Senhor até me deu uma palavra, a bênção do dia comum. Gente, é muito bom você viver em comunidade. Sim. Eu tô aqui, acordo, tenho minha rotina, vou pra igreja, volto pra casa e Deus se manifesta nisso. Uau. Sim. Uma igreja tem uma vida comum, não é tantas coisas extraordinárias acontecendo. Vida comum. Sim. E outra coisa que eu acho também é a generosidade. Exato. Os corações liberais para serem generosos. Eu acho que isso aponta para um verdadeiro crescimento da igreja. Glória a Deus. Eu acredito que seja isso. viu, Pastor, gente? na verdade, o que o senhor falou é bíblico. Porque se a gente vai no começo, como o senhor se revelou a Abraão, o que ele disse? Sai da tua terra, da tua parentela e Sim. vá para uma terra que eu te mostrarei. É no cotidiano, é no ordinário. É no ordinário. Entendeu? O Senhor foi se revelando no cotidiano. Eu vou te mostrar. O Senhor não falou bem assim, vai para essa terra. Eu disse, olha, se eu te falar a terra, você vai lembrar do percurso e vai saber que é muito difícil chegar. Por isso, no cotidiano. Vai no natural, vai no cotidiano, no ordinário. Eu vim nesse trem da vida comum, pode parecer óbvio, Uhum. mas eu tô percebendo uma coisa, Rafa. Nós estamos vivendo um tempo hoje que está sendo necessário pregar o óbvio. Sim. O Voltar simples. ao, É. ao início. As pessoas estão muito desejosas sobre coisas grandes, extraordinárias. Não, e até quando você percebe assim, cultos, quem vai pregar e vai vir um pregador. Aí as pessoas estão esperando assim a mensagem, mensagem. com um tema assim exclusivo, ao inédito. E o Senhor pega e fala assim, Evangelho simples. exato. É simples. Dia a dia comigo, relacionamento, oração. Sabe o que eu tô lembrando aqui? Você lembra quando Rebeca estava indo pegar água no poço para levar para sua casa? Foi quando ela teve um encontro com o Damasceno, né, Eliezer, que encontrou e tirou ela desencalhou ela. Sim. Mas aquela menina não estava fazendo nada extraordinário, não, Não. Diné. Aquela menina estava indo pegar água. Uhum. Sim. E ela encontrou com Eliezer, que ali é um tipo do Espírito Santo, para trazer ela para uma nova vida, para acontecer algo extraordinário. Então, as coisas extraordinárias acontecem na vida comum. Exato. Essa igreja não era uma igreja que vivia de grandes programas. Essa igreja vivia de grandes dias comuns. Igual você falou, está havendo uma inversão. Aham. Eu quero o extraordinário e me esqueço do ordinário. É o contrário. Eu só vivo o extraordinário se eu tiver o... Os brasileiros aqui, o que sustenta a gente é arroz e feijão. É o que a gente mais gosta, É. né? Não é? Comida chique, comida de Natal é de vez em quando. Exato. Você aguenta comer uma comida pesada todo dia? A vida comum é uma benção. Aí só falou do arroz e feijão, né? Isso eu tocou na mineira aqui, né? Também. Aqui é tudo mineiro? O Não. Vini, você é mais chique. Sou paranaense. Ô, Vini, desculpa. Você é de outra prateleira. Você é mineira, né, Edneia? Eu sou. Desculpa, Vini. Mas eu quero abrir de um negócio que eu ia falar assim, que esse programa tinha que ter mais tempo. Porque só falou, não é? Só falou de arroz com feijão e quando a mãe da gente ia falar assim, não você precisa, se a gente tá doente, né? Aí ela assim, quando a gente era mais nova, você precisa comer arroz com feijão, no sentido de que é isso que te vai dar sustância. Comida comum, né, gente? Comida comum. Então, isso. assim, a palavra, o que vai te dar? Não é só já, é ali aquele básico que vai te dar fortalecimento pra você. E tem que ser manter. todo dia. Todo dia. Arroz com feijão. Lindo demais, gente. Todo dia. Tremendo, né? Irmão, eu gastava horas fácil aqui. Horas e horas e horas e horas. A gente tá chegando aqui no final. Foi muito bom ter vocês. Amém. Bom demais. Muito obrigado. Mas ao invés de eu pedir, porque acabou o nosso debate, né? A gente vai pro quê? Nossa, café. Vocês tomam café sem açúcar, né, gente? Sem açúcar? É sério. E é uma religião que tá levantando agora, nós temos que combater ela. Põe açúcar, gente. Sem açúcar. Zé. A nossa produção diz pra cortar o gasto, a gente corta o açúcar. É? Aham. Também, né? Essa parte não foi Aleluia. boa não, né, pastor? Vamos tomar.
Tranquilo. Glória a Deus. Gente, antes de qualquer coisa, eu vou servir para vocês o café, mas muito obrigado por vocês terem vindo. Amém. Vocês vão Obrigado. voltar com certeza, vocês precisam voltar. Edneia, por favor, tá? Vamos fazer um Nossos episódio próximos especial convites. aqui, ó. Pastor Felipe, Produção, eu sei episódio que já especial tá. de 2 horas. Já tá. Pra gente poder falar, tá? Antes, muito obrigado por vocês terem vindo. Voltem, Amém. por favor. Vocês são uma bênção. Vem cá. A gente tem também um bolo, não tem? Porque nós temos patrocínio. Nós temos patrocínio Vou pôr o aqui, violão ó. aqui, então, hein? Ó, A nossa direção veio trazer o bolo para Vamos nós. lá, bolo, Olha vamos aqui, que agora- Hoje não tem só café, hoje tem café e bolo. Nossa, Deus gente. é mais. Aham. Viu, A irmã pastor? Stephanie, a irmã Doce tá Stephanie. aqui do café, pastor. É, tá aqui, ó. O senhor falou de açúcar, a gente falou assim, a gente sabe que o pastor... Não, A gente adoça o café com o com bolo. bolo. Já pode ué, comer, vai. chique Não, demais, pastor, mas deixa eu falar antes. Tá vendo esse bolo delicioso? Dá pra sentir o cheiro, né? Tá uma delícia. Muito gostoso. A irmã Stephanie patrocina a gente. Hoje ela nos Arrasa. mandou. Deus abençoe, É uma, Stephanie. uma delícia. A gente tem o número dela? Não tem aqui o número dela, né? É, vai aparecer aqui embaixo o número dela pra vocês entrarem em contato, pra vocês comprarem. Irmão, eu sempre falo, Muito comprar pra comer é bom, mas comprar da mão de crente vem abençoado e consagrado. Vem. E multiplica o negócio, você vai comendo, vai rendendo, vai comendo, vai rendendo, vai comendo, vai rendendo. verdade. Não é verdade, pastor? Verdade. Na casa de crente nunca falta nada. Você pode ver o crente passando prova, não falta. Deus provê. Amém. Por isso, compre da Stephanie, você vai receber algo de qualidade e ainda o Senhor vai abençoar a sua casa, você vai estar abençoando a serva do Senhor. É uma delícia. Eu vou deixar aqui, já é que eu vou agora, comer já. daqui a pouco. Já é. O pastor. Ela já tá comendo, pastor. Ah, eu sei lá. Vamos encerrar então aí, a gente Eu vou começa. servir para vocês. Antes, quero pedir para que cada um de vocês olhe para essa câmera aqui, ó, para falar diretamente com o pessoal e deixe pra gente uma palavra de esperança, mas também de obediência à voz de Deus. Quero que cada um de vocês nos deixe uma palavra pro pessoal de obediência à voz de Deus com uma palavra de esperança. Vocês podem ficar à vontade que eu vou servindo vocês. Pastor, Amém. pode começar. Gente, primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui no Café com Debate. Esse programa tem se destacado aí no conteúdo da nossa igreja. Deus abençoe vocês. A equipe que tá aí nos bastidores, viu, gente? Tá muito bom estar aqui com vocês. Obediência. A palavra já diz. É melhor obedecer do que sacrificar. Deus sempre sabe o final da história. Obedecer ao Senhor é sempre o melhor caminho para chegar onde nós desejamos. Deus abençoe sua vida, viu? Gente, eu também quero deixar aqui uma palavra, né? Mas antes eu quero agradecer, né, pelo convite, gente. Muito obrigada. Confesso assim que a gente fica nervoso, né? É uma coisa assim. Todos nós. Não sei por que a gente fica, né? Mas a gente fica. Mas o que eu quero deixar assim, que não é sobre esperar o amanhã melhorar. É sobre ter esperança no Senhor do hoje. Aleluia. Glória a Deus, sabe? A nossa esperança ela está em Cristo. Verdade. E obedecer, a gente sabe que é difícil, né? Sim. Eu ouvi a voz do Senhor É. ali e tal. E a gente é meio que... A gente é da natureza, né? Humana, pecadora. A gente às vezes quer fazer uns atalhos assim meio que diferente, né? E o Senhor vai lá, ele puxa a gente... corrige-nos, põe na linha certa Verdade. ali. Às vezes nós passamos por alguns processos. Mas a mão do Senhor, ela nunca deixa de estar sobre nossas vidas, nos Glória a Deus. ajudando, né? Nos levantando. Isso. Então, não se preocupe com amanhã, viva o hoje. Glória a Deus. E creia que o Senhor, ele sempre tem o melhor É para nós. verdade. Os planos do Senhor são maiores que os nossos. Os caminhos do Senhor são melhores que os nossos. Não, que nós não venhamos a querer traçar o nosso caminho, Amém. né? Sem a presença do Senhor. Que Ele seja o centro na nossa vida, na nossa casa, em tudo que fizermos, né? E que nós possamos depositar a nossa esperança Glória nele, a sabendo Deus. que Ele tem o melhor, porque Ele é fiel, cumpre. Né? Glória a Glória a Deus. Deus. Eita Isso aí. glória. Não é? Gente, vocês estão vendo essa caneca aqui? Dá um zoom, produção. Olha que negócio bonito. Negócio bonito. Olha que negócio Chique, bonito. chique. Essa daqui vai com vocês pra casa. É a lei É da de medicina. vocês, é uma lembrancinha do Café com Debate. Vocês podem levar ela pra casa. Eu sei que você também quer uma, mas ainda não tá à venda. Ainda não. Gente, muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Voltem sempre quando Foi um vocês prazer estar aqui, quiserem. viu, Vini? Prazer. Eu que viu, agradeço Rafa? vocês. Vocês são uma bênção na nossa Voltem vida. mais vezes, Amém. né? Aprendemos muito, Exatamente. na verdade. Nos alegramos. Só que um negócio pra anotar tudo que vocês falam. Foi bom demais. É só assistir, né? Foi bom demais. Vocês fazem bem. Que Deus abençoe a vida de Amém. vocês. Amém. Vamos pro nosso tintim de crente? Tintim de crente. Tintim. Muito Ô, obrigado, glória. pessoal. Até o próximo episódio.